Cansada de uma jornada de trabalho intensa, onde a remuneração não compensava o tempo que deixava de passar com a família, Letícia, que trabalhava como farmacêutica, optou por começar a estudar para concurso público. Com o apoio do marido e familiares, abdicou de horas de lazer e focou nos estudos. Depois de muita dedicação, o resultado era inevitável. Letícia foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de analista da Receita Federal e hoje vive a concretização de um sonho. Meu nome é Letícia, eu tenho 32 anos e sou farmacêutica de origem. Eu me formei no comecinho de 2005 e trabalhei na área até janeiro de 2011. Então aí foram um pouco mais de 5 anos trabalhando como farmacêutica, atuando na área. Primeiramente eu trabalhei em Curitiba. Eu trabalhei numa indústria de cosméticos, depois numa distribuidora de produtos médicos e o meu último emprego lá foi numa indústria de produtos de higiene. Até que o meu marido, na época era só namorado, recebeu uma proposta para vir trabalhar aqui em São José. Ele veio, eu acabei vindo junto e chegando aqui eu fui trabalhar numa farmácia de manipulação. Né, filho? E eu trabalhei nessa farmácia de manipulação por 3 anos até decidir estudar para concurso. Era uma rotina bastante pesada. Apesar de eu gostar muito do que eu fazia, eu tinha alguns projetos bem legais, estava desenvolvendo alguns produtos novos, mas era muito puxado. Eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Eu trabalhava todos os sábados, dificilmente eu tinha uma folga no mês. Trabalhava feriado, não tinha emenda, e aí você começa a pensar, nossa, mas eu vou ficar nessa até quando? A remuneração não era lá aquelas coisas, quem é farmacêutico sabe que a profissão não é reconhecida. Era muito trabalho para pouco salário e qualidade de vida que eu não tinha. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu vou querer ter filho, como é que vai ser? Eu não vou poder estar com meu filho fim de semana porque eu vou estar trabalhando. E aí, o meu marido, quando a gente se mudou para São José dos Campos, em 2007, ele já tinha falado para mim, em vez de trabalhar, estuda para concurso. E eu falei, imagina que eu vou estudar para concurso, vou ser sustentada por você. Não, de jeito nenhum. Me formei, sou farmacêutica, vou trabalhar na minha área. Mas, passados 3 anos, eu voltei e perguntei, e aí? Né? Tá em pé a proposta ainda? E aí ele falou, não, se é o que você quer, vamos lá, te apoio, né? Eu banco as despesas da casa e vamos ver o que dá. Eu até brincava com as pessoas, assim, o pessoal falava, mas como é que é, né? Vai ter que sustentar a casa sozinha. Eu falei, não, mas tudo bem, eu sustento agora e ela me sustenta pro resto da vida agora, né? Tô fazendo um investimento. É meu investimento, Então eu sempre achei que ela não estava usando o potencial todo dela, né? Eu achei que ela podia usar melhor o potencial dela. Só que eu não queria abrir mão também, né? De tudo que tinha estudado, de tudo que tinha passado. Eu gostava muito da farmácia, né? De farmácia. Mas para mim era realmente ela se sentir realizada com aquilo que ela faz, sabe? Acho que num relacionamento, quando a pessoa tem uma realização, o casal está realizado, eu acho que é mais fácil. E isso tinha que acontecer antes da gente ter o pequeno, porque senão depois ia ficar bem mais difícil, bem mais difícil. Eu não sei se eu teria conseguido estudar como eu estudei, né, com a intensidade que eu estudei, se eu não tivesse o apoio dele. Porque era um dia inteiro estudando, das 7 da manhã até às 6 da tarde, que era o horário que ele chegava em casa. E quando eu falava, nossa, meu marido chegou, agora eu vou descansar, entre aspas, né? Porque daí a gente ia fazer janta, aí era quando a gente conseguia se curtir um pouco. E a vida social foi muito sacrificada por quase 2 anos. Então, eram convites para festa, para jantar, para almoço, e eu sempre dizendo não, e por tabela, ele acabava não indo. Então, não foi só a minha vida social que foi sacrificada, foi a dele também. Bom, o concurso foi aquela coisa, eu sou farmacêutica. O que eu consigo fazer formada nessa área?
Eu não sou da área do direito, então concurso para tribunal era mais complicado. Aí eu comecei a ver, né, todo mundo fala, o concurso da Receita é super disputado, todo mundo quer fazer, tem um bom salário. Aí eu falei, bom, acho que, né, pesquisando os concursos que eu poderia prestar com a minha formação, que exigiam só o 3º grau, sem uma formação específica, sobrava a área fiscal. E aí, a área fiscal, quando a gente pensa, a primeira coisa que vem à cabeça é Receita Federal. Foi assim que eu decidi, não, vou estudar para Receita Federal. Eu primeiro fiz um cursinho, telepresencial, por 6 meses, completamente perdida, não tinha noção o que era a indústria, o mundo dos concursos. Eu não sabia que existiam sites, né, que vendem materiais em PDF, com excelentes professores. Não sabia que livro comprar, eu não sabia como estudar. Então o começo foi um pouco sofrido, até que eu acabei assistindo algumas palestras sobre técnicas de estudo. Eu não tenho como não citar o Alexandre Meirelles, que foi a pessoa que me deu a luz, né? Eu assisti uma palestra com várias pessoas e ele, na época, estava acabando de lançar o livro, né, Como Estudar para Concursos, e falei, bom, acho que o que ele falou tem muito a ver, vou comprar o livro e vou ver o que é. Depois que eu li o livro, assim, posso dizer que mudou completamente. Aí eu entendi, né, que existiam técnicas para você aproveitar melhor o conteúdo, fixar melhor. Eu entendi que era importante dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, que isso é essencial para fixar o conteúdo. Eu entrei em contato com o famoso ciclo de estudos, que para mim funcionou perfeitamente. Então, quando eu comecei o cursinho, eu estudava de manhã no cursinho, né, assistia a aula, à tarde eu tentava estudar um pouco, não rendia muito. Com o passar do tempo, quando eu comecei a usar o ciclo, eu realmente comecei a estudar, posso dizer que umas 6, 7 horas líquidas por dia, até que eu fui aumentando até 8 horas e meia, e quando saiu o edital, se eu não me engano, foi em julho, e a prova ia ser em setembro. Nesse período pós-edital, eu estudava 11 horas e meia, 12 horas líquidas. Era assim, das 7 da manhã às 11 da noite, sem parar. É que, na verdade, assim, estudar essa quantidade de horas por dia, né, e nessa intensidade, sabendo que está se aproximando do concurso, traz uma pressão para a pessoa muito grande, né? Aquela ansiedade, aquela coisa, será que eu vou conseguir estudar tudo? Será que eu vou conseguir cobrir tudo? Então, ela mesma se cobrava muito, ela mesma se colocava muita pressão, né? Então, realmente, tinha momentos que ela, não digo desistir, assim, mas acho que ela nem esmorecer, mas ela ficava ansiosa, né? Dia 23 de setembro de 2012, eu lembro porque é o meu aniversário, estava eu fazendo a prova e teve a prova de administração que veio de uma maneira muito diferente. E eu lembro que durante a prova eu saí, eu fui até o banheiro e eu rezei, eu pedi a Deus que me iluminasse para eu conseguir fazer o mínimo na prova. E eu consegui. Ele fez com que acontecesse. E quando saiu o resultado da primeira fase, eu fiquei muito surpresa e muito agradecida. Porque uma outra preocupação que eu tinha era, ok, né? Eu estou fazendo um concurso nacional, mas eu não sei para onde eu vou. E eu sabia que uma posição boa me garantiria uma vaga em Guarulhos, porque Guarulhos sempre tem vaga. E era o lugar mais perto de São José. E quando veio o resultado, eu fiquei muito surpresa e muito grata. E ela ficou realmente em primeiro, para a gente foi algo que foi uma glória, foi uma bênção realmente de Deus, né, essa vitória. Mas é algo também que a gente tem muita cautela em falar, porque pode parecer, né, algo até às vezes arrogante, né, porque passou em primeiro, mas a gente tem pra gente que isso realmente é uma vitória de Deus na nossa vida. Mas eu falo que todo concurseiro passa por momentos em que se questiona, será que o que eu estou fazendo foi a escolha certa? Será que vai valer a pena? Será que eu vou passar? Porque a gente sabe que o concurseiro estuda até passar, mas tem horas que você se questiona, será que um dia isso vai acontecer? Porque eu precisava saber que essas pessoas que passam em concurso, elas são reais.
E eu tive uma amiga que me ajudou pra caramba. Talvez ela nem saiba o quanto. Foi a Júlia, de Curitiba, que hoje ela é juíza lá. A estabilidade que o serviço público propicia é fundamental para ter uma família com tranquilidade. Porque eu sei que eu tenho hora para entrar e eu tenho hora para sair. Eu entro às 8, eu saio às 5, eu sei que 5 horas ele vai estar na escolinha, eu vou poder chegar na hora, eu não vou atrasar, ele não vai ficar esperando. Eu sei que eu vou ter, né, como eu tive, os 6 meses de licença maternidade sem aquela coisa de voltar para o trabalho e as pessoas te olharem torto, como acontece na iniciativa privada. Se realmente é o sonho que você tem, se é o que você quer fazer, corre atrás. Deus sabe a hora de cada um. E por mais que surjam pedras no meio do caminho, elas servem para te fortalecer. Às vezes alguns tombos são necessários, às vezes algumas reprovações vêm para fazer você corrigir a rota, que talvez não esteja muito correta, para te fazer refletir a respeito de como você está estudando, o que você está estudando, se realmente é aquilo. Então, às vezes, alguns percalços são necessários, mas a hora de cada um vai chegar, porque Deus tem a hora certa para cada um, e eu acredito muito nisso. Então, tenham fé, continuem estudando, que no fim tudo dá certo e vale muito a pena. Por mais que durante essa jornada toda às vezes dê vontade de desistir, não desista. A recompensa no final vale muito a pena.